Em algum momento, no meio das eras escuras depois que o hidrogênio primordial e o gás hélio, formados pelo Big Bang, se juntaram para formar as primeiras protogaláxias, as primeiras nuvens moleculares colapsaram. Isso aconteceu quando os átomos de hidrogênio colidiram, liberaram energia cinética e finalmente caíram por gravidade em um centro comum, do qual não havia mais escapatória para eles. Naquela época, o cosmos ainda era muito jovem e as nuvens de hidrogênio de que estamos falando aqui eram incrivelmente massivas. Quantidades gigantescas de material se juntaram e formaram as primeiras estrelas, estrelas da população 3, ou, como eu gostaria de chamá-las neste vídeo, hiperestrelas. Mas não devemos imaginar essas estrelas como suas descendentes modernas. Ao contrário de seus parentes atuais, as hiperestrelas não continham nenhum elemento mais pesado, que são chamados de metais. Essa característica lhes conferia propriedades únicas e as tornava um elemento-chave para a compreensão do desenvolvimento inicial das estrelas e galáxias. As hiperestrelas desempenharam um papel crucial no fim da chamada Era das Trevas do Universo, atuando como as primeiras fontes de luz. Caso vocês se lembrem da primeira parte da Saga das Estrelas, a Era das Trevas existiu por pelo menos 100 a 300 milhões de anos, e foi caracterizada pela ausência de luz. Enormes campos de hidrogênio e hélio atravessavam o cosmos, mas nenhuma estrela iluminava a escuridão, que era marcada apenas pela radiação cósmica de fundo em micro-ondas e pela fraca radiação infravermelha das nuvens de gás. Mas como exatamente essas estrelas se formaram e principalmente quando? O surgimento das primeiras estrelas no jovem universo, milhões de anos após o Big Bang, marcou o início de uma nova era cósmica. Nas vastidões infinitas do cosmos primitivo, envoltas em escuridão, esses pioneiros estelares ganharam vida e iluminaram com seu brilho radiante a escuridão antes impenetrável. Impulsionadas pelas sutis flutuações na distribuição de densidade da matéria primordial, deixadas como legado pelo Big Bang, enormes nuvens de gás original começaram a colapsar e se condensar sob a influência implacável da gravidade. Nos pontos de interseção de uma vasta e ramificada rede cósmica que permeava o universo, a matéria foi se acumulando cada vez mais, até que finalmente os primeiros protoestrelas se formaram a partir das nuvens caóticas. Foi o momento do nascimento de uma nova era, uma época de luz e estrelas, que mudaria e marcaria para sempre a face do universo. Nos aglomerados de gás comprimidos e aquecidos pelas forças gravitacionais, formaram-se os primeiros vestígios de hidrogênio molecular. Um avanço que se revelou crucial para o surgimento das primeiras estrelas. Por meio de inúmeras colisões com átomos de hidrogênio livres, as moléculas recém-formadas começaram a liberar energia na forma de radiação infravermelha, resfriando assim, lenta, mas continuamente, as regiões mais densas do gás. Enquanto a temperatura nessas zonas diminuía gradualmente, a pressão do gás também diminuía, permitindo uma maior contração e compactação da matéria. Esse fascinante processo desempenhou um papel fundamental na separação da matéria comum, que nos é familiar, da misteriosa matéria escura, que de forma invisível compõe a maior parte da massa do universo e cuja verdadeira natureza ainda não pôde ser totalmente decifrada. Enquanto o gás, esfriando continuamente, se formava em estruturas rotativas e em forma de disco que lembram as majestosas nebulosas espirais de épocas cósmicas posteriores, a matéria escura permanecia difusa nas nuvens primordiais e formava uma espécie de halo cósmico ao redor dos sistemas estelares em formação. Assim surgiram as primeiras estruturas estelares, versões em miniatura das galáxias que viriam depois, compostas por um disco rotativo de matéria comum e um halo extenso de matéria escura. Dentro desse disco protostelar, os processos de contração continuaram sem impedimentos, até que alguns dos aglomerados de gás mais massivos entraram em um estágio de queda livre, o momento em que nasceu a primeira geração de estrelas do universo. Mas as condições físicas sob as quais esses pioneiros cósmicos surgiram eram fundamentalmente diferentes daquelas que determinam a formação de estrelas na era atual do universo. Os aglomerados de gás primordiais, dos quais se formaram os primeiros sóis, eram muitas vezes mais quentes do que as nuvens moleculares da atualidade.
Enquanto minúsculas partículas de poeira e elementos mais pesados resfriam de forma eficiente as nuvens posteriores para temperaturas de apenas cerca de 10 Kelvin, esses componentes essenciais estavam em grande parte ausentes na fase inicial do cosmos. A massa crítica, chamada massa de Jeans, é realmente esse o nome, que um aglomerado de gás precisa ultrapassar para colapsar sob sua própria gravidade, depende de maneira complexa da temperatura e da pressão do gás. Devido às temperaturas mais altas, a massa de Jeans nos primeiros sistemas formadores de estrelas era muito maior do que os valores atuais. Um evento com vastas consequências para as primeiras estrelas. Com base em considerações teóricas e apoiado por simulações de computador de última geração, pode-se estimar aproximadamente que as massas das primeiras estrelas estavam tipicamente entre 500 e 1000 massas solares. Uma previsão que é confirmada de forma impressionante por modelos numéricos. Curiosamente, esses valores parecem ser relativamente insensíveis aos detalhes das condições cosmológicas assumidas. Na verdade, a massa característica desses primeiros objetos estelares é determinada principalmente pela física especial e pelas propriedades do hidrogênio molecular, que era o principal agente de resfriamento nessa era. O hidrogênio molecular possui a notável característica de só conseguir resfriar o gás até uma temperatura limite inferior de cerca de 200 Kelvin, o que tem impacto direto na massa de gênese dos primeiros aglomerados de gás, dos primeiros protoestrelas. Além disso, o hidrogênio molecular perde sua eficiência de resfriamento em densidades mais altas, pois nessas condições, as moléculas colidem com mais frequência antes que possam liberar sua energia, como fótons infravermelhos. Esse efeito leva a uma desaceleração da contração até que os aglomerados em colapso atinjam uma massa de pelo menos algumas centenas de massas solares. Um limite que está diretamente ligado à massa característica das primeiras estrelas. Mas qual foi o destino final desses primeiros aglomerados de gás em colapso que se formaram nas vastidões do cosmos primitivo? Ao final do colapso, eles formaram estrelas supermassivas ou se fragmentaram em partes menores, originando diversas estrelas mais leves. Simulações de computador de alta resolução que acompanharam o complexo processo de colapso até pouco antes da formação final das estrelas, até agora, não mostraram sinais claros de uma fragmentação significativa das nuvens de gás em colapso. Esse resultado fascinante está de acordo com o nosso entendimento atual da formação estelar contemporânea, na qual a fragmentação geralmente se limita à formação de sistemas binários e múltiplos de estrelas gravitacionalmente ligados. No caso específico da primeira geração de estrelas, a fragmentação parece ainda menos provável, pois o resfriamento relativamente ineficiente pelo hidrogênio molecular mantém a massa de Jeans em um nível constantemente alto durante todo o processo de colapso. No entanto, também deve ser observado que, mesmo as simulações mais avançadas atualmente, ainda não conseguem prever com total certeza o resultado final do colapso. O ser humano é uma das poucas espécies do reino animal que consegue andar ereto. Mas às vezes é bom sentar-se. E não podemos esquecer que foi sentado que o ser humano teve algumas das ideias científicas mais fascinantes de todos os tempos. As estimativas detalhadas de diferentes grupos de pesquisadores sobre as massas esperadas das primeiras estrelas, apesar dos avanços impressionantes na modelagem teórica, ainda diferem ligeiramente entre si e continuam envoltas em incertezas. Enquanto alguns cientistas argumentam que a massa desses pioneiros cósmicos provavelmente não ultrapassava 300 massas solares, outros trabalhos apontam para valores possíveis de até 1000 massas solares. Porém, as duas previsões podem estar corretas em situações distintas. As primeiras estrelas que se formaram nas fases iniciais do universo provavelmente tinham massas de não mais que 300 massas solares, enquanto estrelas que surgiram um pouco depois, a partir do colapso de protogaláxias maiores, poderiam muito bem ter atingido as estimativas mais altas. No entanto, previsões quantitativas precisas são dificultadas por efeitos complexos de retroalimentação que podem ocorrer durante a formação de estrelas massivas. Assim, esses gigantes estelares produziam ou produzem radiação intensa e poderosos fluxos de matéria, que possivelmente expulsam parte do gás ao redor do aglomerado em colapso, influenciando assim a massa final da estrela.
No entanto, como esses efeitos dependem fortemente da presença de elementos mais pesados no gás, eles devem ter menos impacto nas primeiras estrelas. Assim, parece justificado concluir que os primeiros sóis do universo eram tipicamente muito mais massivos e luminosos do que o nosso próprio Sol, uma diferença fundamental em relação às populações estelares de épocas cósmicas posteriores. As fascinantes descobertas sobre a formação e as propriedades das primeiras estrelas levantam ao mesmo tempo novas questões e abrem perspectivas empolgantes para pesquisas futuras. Assim, por exemplo, permanece sem resposta como as massas das primeiras estrelas afetam sua duração de vida e evolução, e quais consequências isso traz para o enriquecimento químico do universo primitivo. Modelos atuais indicam que estrelas com mais de 200 massas solares explodem no final de seu ciclo de vida em espetaculares supernovas de instabilidade de pares, podendo produzir enormes quantidades de elementos pesados. Uma hipótese fascinante que poderia revolucionar nossa compreensão da evolução cósmica. Além disso, surge a questão se existe um limite superior para as massas das primeiras estrelas e quais processos físicos determinam esses limites máximos. Algumas considerações teóricas sugerem que estrelas com mais de 1000 massas solares tornam-se instáveis e podem se fragmentar em partes menores. Contudo, os detalhes precisos desses precursores permanecem em grande parte desconhecidos e demandam mais pesquisas. Outro aspecto interessante refere-se aos possíveis impactos das primeiras estrelas na estrutura em grande escala e evolução do universo primitivo. Por meio de sua radiação intensa, esses pioneiros estelares podem ter contribuído significativamente para a reionização do meio intergaláctico. Um processo épico que transformou o gás anteriormente neutro no cosmos em um estado ionizado e influenciou de maneira decisiva a formação de gerações posteriores de estrelas e galáxias. Além disso, os enormes fluxos de matéria das primeiras estrelas podem ter alterado de forma duradoura a dinâmica e a composição do gás ao seu redor, moldando assim a formação de novos sistemas estelares. No entanto, a natureza exata e o alcance dessa interação complexa entre as primeiras estrelas e seu ambiente cósmico ainda são objeto de pesquisas intensas e prometem trazer novas descobertas fascinantes nos próximos anos. Por exemplo, ainda não está esclarecido se e em que medida as primeiras estrelas existiam em sistemas múltiplos e quais seriam os efeitos das interações gravitacionais nesses sistemas sobre a evolução estelar. As condições exatas de formação das primeiras estrelas e o papel dos campos magnéticos e das turbulências nas nuvens de gás primordiais também ainda não são totalmente compreendidos e exigem investigações teóricas e numéricas mais aprofundadas. As primeiras estrelas, que surgiram há bilhões de anos no palco do universo, foram precursoras de uma nova era cósmica e lançaram as bases para a diversidade química e vitalidade que caracterizam o nosso cosmos atual. A história delas está intrinsecamente ligada à nossa, pois foi nos corações desses sóis há muito extintos que foram forjados os elementos dos quais também somos feitos. Essas primeiras estrelas dominaram o universo como nenhuma outra depois delas. O cosmos deve ter sido, nessa era, um lugar muito mais brilhante e repleto de radiação. Considerando que o universo, naquela época, era muito menor por causa da expansão, pode ser que a radiação desses primeiros hiperestrelas fosse tão intensa que dava para cortá-la com uma faca de manteiga. No entanto, é importante ressaltar que a formação de hiperestrelas não foi um evento único, mas sim algo que ocorreu ao longo de um período prolongado. Enquanto as primeiras dessas estrelas se formaram nas estruturas colapsadas mais antigas, a formação de hiperestrelas em regiões remotas e pobres em metais do universo pode ter continuado por muito tempo depois disso. Essas massas elevadas resultaram em temperaturas superficiais extremamente altas, de 50 mil graus Celsius ou mais, tornando essas estrelas fontes intensas de luz ultravioleta. Devido ao seu enorme brilho, de muitos milhões de sóis, as hiperestrelas eram significativamente maiores que Sol, com raios que variavam de alguns até várias centenas de raios solares, dependendo da massa. O brilho extremo dessas estrelas resultava em vidas muito curtas.
Enquanto hiperestrelas de baixa massa podiam existir por algumas dezenas de milhões de anos, as mais massivas entre elas viviam apenas alguns milhões de anos ou até mesmo apenas algumas centenas de milhares de anos, antes de explodirem como supernovas ou hipernovas. Outra característica marcante das hiperestrelas era sua composição química. Como se formaram a partir de gás primordial, eram compostas quase exclusivamente de hidrogênio e hélio, com apenas pequenas quantidades de lítio. Essa pobreza em metais teve impactos profundos em sua estrutura interna, evolução e luminosidade. Elementos mais pesados têm um efeito de resfriamento nas estrelas, pois impedem que o hidrogênio seja fundido mais rapidamente. Eles, por assim dizer, inibem a fusão e a desaceleram, fazendo com que estrelas ricas em metais possam viver algumas centenas de milhões de anos a mais do que suas irmãs pobres em metais, mesmo tendo a mesma massa. Mas, nos hiperestrelas completamente sem metais, a falta de elementos mais pesados levou a uma fusão nuclear extremamente eficiente e a um brilho incomparavelmente maior. Mas como exatamente podemos imaginar que a ausência de metais influencia a taxa de fusão nuclear? Bem, com a ausência deles, aconteceu o seguinte. Enquanto as estrelas modernas utilizam o ciclo carbono-nitrogênio-oxigênio para a fusão do hidrogênio, também chamado de ciclo carbono-nitrogênio-oxigênio, as hiperestrelas, devido à ausência desses elementos, dependiam inicialmente do ciclo próton-próton, que é menos eficiente. Esse é um processo fundamental da fusão nuclear nas estrelas, no qual núcleos de hidrogênio, essencialmente prótons, são fundidos para formar núcleos de hélio. Essas particularidades levaram a caminhos evolutivos únicos para as hiperestrelas. Dependendo de sua massa, elas terminavam como buracos negros, estrelas de nêutrons, ou como supernovas especialmente energéticas, chamadas supernovas de instabilidade de pares. As últimas, contudo, só ocorriam nas hiperestrelas mais massivas e espalhavam os elementos pesados produzidos nelas pelo ambiente ao redor, lançando assim as bases para o enriquecimento químico do universo primitivo. Hipernovas e supernovas de instabilidade de pares, aliás, ainda vamos abordar em outras partes da saga das estrelas. Agora vamos dar uma olhada em estrelas que podem ser consideradas possíveis hiperestrelas ou que podem ser consideradas possíveis descendentes de hiperestrelas. Entre elas está também uma supergigante azul que desafia qualquer descrição. Um deles é até mesmo a estrela mais massiva conhecida e está, em termos cósmicos, praticamente na nossa vizinhança. Fiquem atentos enquanto exploramos esses potenciais candidatos a hipergigantes dentro e fora da Via Láctea. Quando as estrelas se formam, elas fazem isso porque algo morre. Em todos os casos, é uma nuvem de gás interestelar que perde sua energia cinética e, com isso, sua integridade. Ao longo de centenas de bilhões de quilômetros, essa nuvem colapsa sobre si mesma e, em seu centro, comprimida pela gravidade de massas incríveis, forma uma estrela. Um deles é Eta Carinae, ao qual vamos nos dedicar agora. Eta Carinae é um sistema estelar fascinante na constelação austral de Carina, que tem cativado astrônomos há séculos. Esse objeto celeste extraordinário, que está a uma distância de cerca de 7.500 anos-luz da Terra, é composto por pelo menos duas estrelas, cuja luminosidade combinada é mais de 5 milhões de vezes maior do que a do nosso Sol. A história das observações de Eta Carinae é tão fascinante quanto a própria estrela, e se estende por vários séculos. Os primeiros registros confiáveis datam do século XVII, quando o astrônomo britânico Edmund Halley incluiu a estrela em seus catálogos em 1677. Nas décadas seguintes, Eta Carinae foi observada por vários astrônomos, com seu brilho variando entre a segunda e a quarta magnitude. O ponto de virada na história da observação dessa estrela, no entanto, ocorreu em 1837, quando o astrônomo britânico John Herschel observou um aumento repentino e dramático no brilho da estrela. Esse evento marcou o início da grande erupção, uma fase de extrema atividade que durou cerca de 18 anos. O auge da erupção ocorreu em março de 1843, quando Eta Carinae se tornou, por um breve período, a segunda estrela mais brilhante do céu noturno.
Após esse evento espetacular, o brilho da estrela começou a diminuir novamente até que, na década de 1880, ela deixou de ser visível a olho nu. Uma erupção menor ocorreu na década de 1890, quando a estrela voltou brevemente à sexta magnitude. No século XX, Eta Carinae ficou estável no início, mas a partir dos anos 1940, seu brilho aumentou constantemente. Esse aumento muito lento, mas contínuo, no brilho continuou até hoje e faz de Eta Carinae um objeto fascinante e muito interessante para a astronomia moderna. A visibilidade de Eta Carinae varia muito conforme sua posição no céu do hemisfério sul. Com uma declinação de cerca de menos 59 graus, a estrela não pode ser vista de locais ao norte do 30º grau de latitude. A estrela faz parte da Grande Nebulosa de Carina, uma das regiões de formação estelar mais espetaculares da nossa galáxia. No binóculo ou em um pequeno telescópio, a estrela aparece claramente alaranjada e não estelar, cercada pela trilha escura em forma de V da nebulosa de Carina. Com uma ampliação maior, os dois lóbulos alaranjados da nebulosa homúnculo ao redor tornam-se visíveis. Para astrônomos amadores, Eta Carinae é um alvo de observação recompensador, refletindo a dramática história de suas erupções. O espectro de Eta Carinae é tão complexo e fascinante quanto suas variações de brilho. Ele é dominado por linhas de emissão largas, que indicam ventos estelares intensos. Chamam especialmente a atenção as fortes linhas de hidrogênio, que mostram que Eta Carinae ainda possui grande parte de sua camada de hidrogênio. As linhas de hélio, em contraste, são bem mais fracas. E a ausência de linhas brilhantes estabelece um limite superior para a possível temperatura da estrela principal. Particularmente característico do espectro de Eta Carinae são as numerosas linhas de ferro, tanto transições permitidas quanto proibidas, que indicam a excitação de matéria de baixa densidade no entorno da estrela. As propriedades físicas de Eta Carinae são tão extremas quanto suas características observáveis. O sistema estelar é composto por pelo menos duas estrelas, que orbitam uma a outra em uma trajetória altamente excêntrica, com um período de 5,45 anos. A estrela principal é um objeto extraordinário, que apresenta semelhanças com variáveis azuis luminosas, conhecidas como LBVs. Sua massa original é estimada entre 150 e 250 massas solares, das quais já perdeu pelo menos 30 massas solares devido a ventos estelares intensos e erupções. Com uma luminosidade superior a 5 milhões de vezes a do Sol, Eta Carinae está entre as estrelas mais luminosas conhecidas da nossa Via Láctea. A temperatura superficial da estrela principal é difícil de determinar, mas estima-se que esteja entre 25.000 e 35.000 graus Celsius. Para comparação, o nosso Sol tem cerca de apenas 5.000 a 6.000 graus Celsius em sua superfície. O raio da estrela também é difícil de medir, pois ela está envolta por uma densa camada de poeira, mas as estimativas variam de 60 até mais de 800 raios solares. A estrela companheira também é uma estrela quente e massiva, provavelmente do tipo espectral O, com uma massa de 30 a 80 massas solares. A extrema perda de massa da estrela principal, com uma taxa de até 10 elevado a menos 3 massas solares por ano durante as erupções, levou à formação da nebulosa homúnculo ao redor. Essa nebulosa bipolar contém cerca de 20 massas solares de material e se expande a velocidades de várias centenas de quilômetros por segundo. Nesse processo, o ambiente ao redor da estrela é tão fascinante quanto ela própria. O sistema está embutido no aglomerado estelar aberto Trumpler-16, que faz parte da maior associação Carina OB1. Esta região é uma das áreas de formação estelar mais ativas da nossa galáxia e abriga inúmeras estrelas jovens e massivas. A nebulosa homúnculo que envolve Eta Carinae é a característica mais marcante dos arredores próximos. Essa nebulosa bipolar, que se formou durante a grande erupção no século XIX, possui uma estrutura característica em forma de ampulheta com dois lóbulos claramente visíveis.
Cada lóbulo tem um diâmetro de cerca de 0,1 anos-luz, ou seja, aproximadamente quase 1 trilhão de quilômetros, e se expande a uma velocidade de cerca de 600 quilômetros por segundo. A nebulosa é composta principalmente de hidrogênio, hélio e nitrogênio, sendo que também foram detectados elementos mais pesados. A composição química da nebulosa dá pistas cruciais sobre processos nucleares no interior de Eta Carinae. Fora da nebulosa homúnculo, existe uma estrutura maior e mais antiga, conhecida como nebulosa homúnculo externa ou simplesmente nebulosa externa. Essa concha difusa se estende por vários anos-luz e contém material que foi expelido em erupções anteriores. A estrutura complexa do ambiente de Eta Carina, com suas camadas, filamentos e nós, é testemunho de um passado turbulento e oferece aos astrônomos uma janela única para o desenvolvimento e a dinâmica de estrelas massivas. Agora vocês devem estar se perguntando, por que André escolheu essa estrela? A questão de saber se Eta Carina poderia ser uma estrela de população 3, ou seja, uma hiperestrela, é fascinante, mas altamente improvável. Estrelas de população 3 são definidas como as primeiras estrelas do cosmos, que se formaram pouco depois do Big Bang a partir de gás primordial. Essas estrelas hipotéticas eram compostas exclusivamente, como já ouvimos várias vezes, de hidrogênio e hélio, já que elementos mais pesados como nitrogênio, carbono ou oxigênio ainda não existiam nessa época. Eta Carinae, por outro lado, mostra em seu espectro e na composição de sua nebulosa ao redor claras evidências de elementos mais pesados, especialmente nitrogênio e ferro. Isso por si só, é claro, exclui a estrela como uma estrela de população 3, mas a composição química de Eta Carinae e de seu entorno fornece pistas importantes sobre sua formação e evolução. A estrela apresenta um excesso de nitrogênio, ao mesmo tempo em que há uma deficiência de carbono e oxigênio. Isso indica que processos avançados de fusão nuclear ocorreram no núcleo da estrela, nos quais carbono e oxigênio foram transformados em nitrogênio. Tais processos são característicos de estrelas massivas da população 1, mas não dos hipotéticos astros da população 3, ou seja, não dos hyperstars. Mas foi justamente por causa de suas propriedades extremas que escolhi essa estrela para mostrar a vocês o quão extremos os primeiros astros do universo deviam ter sido. Eta Carinae já é uma estrela muito ativa e incrivelmente poderosa que provavelmente não vai existir por muito tempo. Mas aquela estrela que vou mostrar para vocês agora vai deixar vocês de boca aberta. Uma estrela tão massiva que é uma verdadeira exceção no cosmos. Meus queridos espectadores, acompanhem-me até a estrela mais massiva conhecida do cosmos. R136A1, uma estrela extraordinária, fascina astrônomos por sua massa e luminosidade sem precedentes. Na década de 1960, quando cientistas do Observatório Radcliffe, em Pretória, realizavam observações sistemáticas da Grande Nuvem de Magalhães, eles encontraram um objeto especialmente brilhante, que inicialmente foi catalogado como Radcliffe Magellanic Cloud 136. Na época, suspeitava-se que se tratava de um sistema estelar múltiplo. Essa suposição baseava-se na aparente concentração de enorme luminosidade em uma área relativamente pequena do céu. Levou quase 2 décadas até que técnicas de observação mais avançadas trouxessem mais clareza para o mistério. Um marco foi a aplicação da interferometria Speckle em 1985, que permitiu aos cientistas Weigelt e Bayer resolver R136 e seus componentes R136, em partes individuais. Esse trabalho inovador revelou que R136A1 era a estrela mais brilhante dentro de um aglomerado estelar denso. A confirmação definitiva dessa descoberta veio com o telescópio espacial Hubble, cuja resolução superior não apenas identificou claramente R136A1, mas também revelou a estrutura complexa do aglomerado estelar ao redor.
No céu noturno, R136A1 se apresenta como parte de um conjunto cósmico incrivelmente belo. Inserido na espetacular nebulosa da Tarântula, também conhecida como 30 Dourados na Grande Nuvem de Magalhães, ele faz parte do aglomerado R136, que por sua vez forma o coração do maior aglomerado estelar NGC 2070. Ao sul do 20º grau de latitude sul, a Grande Nuvem de Magalhães é circumpolar, o que significa que ela pode ser vista todas as noites do ano, desde que o clima e a poluição luminosa permitam, é claro. O aglomerado estelar em questão, também conhecido como Radcliffe Magellanic Cloud 136, é chamado pelos astrônomos de superaglomerado estelar. Ele está situado no centro da nebulosa da Tarântula. Com uma idade estimada de 1,5 milhões de anos, ele está entre os aglomerados estelares mais jovens e dinâmicos conhecidos pelos astrônomos. Sua importância para a astronomia dificilmente pode ser superestimada, pois abriga uma impressionante concentração de estrelas jovens e massivas, incluindo várias do tipo O3 e Wolf-Rayet. Essas estrelas são conhecidas não apenas por seu brilho extremo, mas também por sua radiação intensa, que faz com que a nebulosa da Tarântula ao redor brilhe e lhe dá sua aparência característica, semelhante a fios. A parte do aglomerado estelar massivo R136, onde se encontra R136A1, é também comumente chamado de R136A. Portanto, temos 4 gradações diferentes. A nebulosa da Tarântula é a nebulosa principal, R136 é o superaglomerado estelar, ou seja, uma parte da nebulosa da Tarântula, R136A, é a parte do superaglomerado estelar, na qual, por sua vez, R136A1 e outras estrelas gigantes residem. Originalmente, a região de R136A foi considerada como sendo uma única estrela supermassiva, com uma massa estimada em cerca de 2.000 massas solares, uma suposição que colocava em dúvida todas as teorias da época sobre a evolução estelar. Estimativas posteriores reduziram esse número para cerca de 750 massas solares, o que ainda era considerado extraordinário. Só com o uso de técnicas avançadas de observação, como a interferometria Speckle, foi possível revelar R136A como o que realmente é: um aglomerado extremamente denso de várias estrelas massivas. Essa descoberta foi confirmada de forma impressionante por imagens do telescópio espacial Hubble e levou à identificação de componentes individuais como R136A1 e R136A2. As propriedades físicas de R136 são tão notáveis quanto sua história de descoberta. Com uma massa total de cerca de 90.000 massas solares, esse superaglomerado estelar está entre os aglomerados estelares mais massivos conhecidos em nossa vizinhança cósmica. As estrelas nesse superaglomerado abrangem uma ampla variedade de massas, sendo especialmente notável o grande número de estrelas extremas e massivas da classe espectral O3. Essas estrelas afetam seu entorno de maneira extremamente intensa. Sua intensa radiação ultravioleta e ventos estelares fortes moldam a nebulosa ao redor e possivelmente impulsionam a formação de novas estrelas. O estudo de R136 e da nebulosa da Tarântula não só ampliou nosso conhecimento sobre a formação e evolução de estrelas massivas, mas também levantou novas questões. Como aglomerados estelares supermassivos tão extremos podem se formar? Qual é o papel deles no enriquecimento químico e na dinâmica de suas galáxias de origem? E, acima de tudo, que propriedades extremas possuem essas estrelas que estão em um aglomerado estelar tão massivo? As propriedades físicas de R136A1 literalmente ultrapassam os limites da nossa compreensão atual sobre estrelas. Com uma massa estimada entre 200 e 250 massas solares, ele está entre as estrelas mais massivas conhecidas no cosmos. Esse grande brilho traz consigo várias características extremas. Seu brilho supera o do nosso Sol em 4,7 milhões de vezes. Isso significa que R136A1 emite mais energia em apenas 4 segundos do que o Sol em um ano inteiro. Essa produção de energia inimaginável faz dele uma das estrelas mais brilhantes conhecidas de todas.
Se hipoteticamente colocássemos R136A1 no lugar do nosso Sol, ele iluminaria a Terra com um brilho 164 mil vezes mais forte do que o do nosso Sol. Sua temperatura superficial de cerca de 46 mil graus Celsius, 8 vezes mais quente que a superfície do Sol, faz com que ele emita intensamente na faixa do ultravioleta. Apesar desses valores extremos, R136A1 é relativamente compacto, com um raio de cerca de 34 vezes o raio do Sol. Ele ainda preencheria metade da órbita de Mercúrio se fosse colocado em nosso sistema solar, mas não teria as dimensões de uma supergigante vermelha como Betelgeuse ou Antares. No entanto, ele seria muitas vezes mais denso do que o Sol, o que obviamente não diminui sua enorme força gravitacional, mas indica que taxas incríveis de fusão nuclear estão ocorrendo em seu interior. Pode ser possível que a estrela transforme vários trilhões de toneladas de hidrogênio em hélio por segundo, uma taxa de fusão nuclear que faz com que os poucos milhões de toneladas de hidrogênio que o nosso Sol funde por segundo pareçam insignificantes. Como uma estrela Wolf-Rayet da classe Wolf-Rayet Nitrogênio 5HR36, apresenta propriedades espectrais únicas que oferecem insights sobre sua natureza extrema. Seu espectro é dominado por linhas de emissão largas que indicam ventos estelares intensos e uma composição química incomum na superfície. Essas propriedades espectrais são resultado de processos físicos complexos no interior da estrela e em sua superfície. Processos intensos de mistura convectiva trazem produtos do ciclo do carbono-nitrogênio-oxigênio. Lembramos do ciclo carbono-nitrogênio-oxigênio para a superfície, o que leva a um enriquecimento de hélio e nitrogênio. Ao mesmo tempo, R136A1 perde, devido aos seus ventos estelares extremos, cerca de 3,21 vezes 10 elevado a 18 kg de massa por ano. Isso corresponde a mais de bilhões de vezes a perda de massa do nosso Sol. Esses ventos atingem velocidades de até 2.600 km por segundo e são impulsionados pela intensa radiação eletromagnética da fotosfera quente, que acelera a matéria mais do que a força gravitacional consegue segurá-la. Atualmente, R136A1 está em uma fase empolgante de seu desenvolvimento. Apesar de sua aparência de Wolf-Rayet, ele ainda está queimando hidrogênio em seu núcleo, uma condição que é extremamente rara para estrelas de sua massa e tipo. Com uma idade estimada em pouco mais de 1 milhão de anos, R136A1 é, do ponto de vista astronômico, uma estrela muito jovem. Sua mera existência representa um enorme desafio para as teorias estabelecidas sobre a formação estelar, pois ele ultrapassa claramente os limites superiores de massa estelar que se supunham até então. A evolução futura dessa estrela gigante é objeto de intensas especulações e modelagens científicas. Com base no nosso entendimento atual da evolução estelar, espera-se que R136A1 passe por uma série de transformações dramáticas. Após a fase atual de queima de hidrogênio, ele pode atingir um estágio como uma variável azul luminosa, conhecida como variável azul luminosa, ou Eta Carinae. Essas são estrelas extremamente instáveis, que passam por erupções violentas e perda de massa, assim como Eta Carinae. Essa fase seria marcada por variações espetaculares de brilho e possivelmente até por erupções, nas quais a estrela expulsa grandes quantidades de suas camadas externas, assim como Eta Carinae. Em seguida, espera-se que R136A1 evolua para uma estrela Wolf-Rayet clássica, sem hidrogênio em sua atmosfera. Nessa fase, a estrela queimará principalmente hélio em seu núcleo, enquanto sua superfície será dominada por ventos estelares intensos, compostos principalmente por elementos mais pesados, como carbono, nitrogênio e oxigênio. Devido à sua enorme massa, espera-se que R136A1 termine sua vida como uma supernova do tipo IC. Esse tipo de supernova se caracteriza pela ausência de linhas de hidrogênio e hélio no espectro, o que indica que a estrela progenitora já perdeu suas camadas externas antes da explosão. Um cenário que se encaixa perfeitamente em uma estrela Wolf-Rayet como a R136A1.
A própria explosão atingiria, por um curto período, o brilho de uma galáxia inteira, e talvez fosse até visível a olho nu da Terra, apesar da grande distância até a Grande Nuvem de Magalhães. A energia liberada seria tão gigantesca que talvez pudesse ser classificada como uma hipernova ou até mesmo como uma explosão de raios gama, os eventos mais energéticos conhecidos no universo. Após a explosão, poderia restar um buraco negro como remanescente ou uma estrela de nêutrons muito massiva. O estudo do superaglomerado estelar R136 e de sua sub-região R136A pode nos fornecer informações valiosas sobre a natureza das primeiras estrelas do universo, as chamadas hiperestrelas ou também estrelas da população 3. Embora a estrela supermassiva R136A1 e seus vizinhos não pertençam diretamente a essa primeira geração de estrelas, eles apresentam algumas semelhanças que fascinam os astrônomos. A massa extrema e o brilho de R136A1 podem nos dar pistas sobre como estrelas muito massivas se comportam e evoluem em ambientes pobres em metais. Isso é especialmente relevante, já que as primeiras estrelas se formaram em um universo que ainda continha poucos elementos mais pesados. A radiação intensa e os ventos estelares fortes das estrelas nesse aglomerado podem também nos ajudar a entender como as primeiras estrelas influenciaram seu ambiente e contribuíram para a reionização do universo primitivo. Embora R136 não seja uma observação direta de estrelas da população 3, o estudo dele oferece uma oportunidade única para testar e aprimorar teorias sobre as primeiras estrelas do cosmos. E só para informar, está planejado um vídeo exclusivo nesta série da Saga das Estrelas sobre o aglomerado estelar R136, no qual vamos analisar mais de perto a incrível diversidade de estrelas que surgem desse aglomerado. Mas isso ainda vai demorar, porque a Saga das Estrelas, até o momento, vai abranger 36 temas diferentes, divididos em 5 categorias distintas. É evidente que essa série nos ocupará por um longo período. Hiperestrelas, esses gigantes cósmicos dos primórdios, marcam um ponto de virada fascinante na história do nosso cosmos. Formadas a partir das nuvens de gás primordiais que atravessaram o jovem universo logo após o Big Bang, elas representaram uma era de transição e transformação. Com sua enorme massa e luminosidade, elas romperam a escuridão do crepúsculo cósmico e anunciaram o fim das eras das trevas. Seu nascimento, um processo de condensação gravitacional e resfriamento molecular, desencadeou uma reação em cadeia que mudaria para sempre a face do cosmos. Essas primeiras estrelas, livres de elementos mais pesados, brilhavam com uma intensidade que superava tudo o que podemos observar hoje no céu noturno. Sua existência curta, mas intensa, enriqueceu o cosmos com os primeiros elementos pesados e lançou as bases para a evolução química das galáxias. Hiperestrelas não eram apenas portadoras de luz, mas também alquimistas cósmicos, que em seus cadinhos estelares criaram os blocos de construção para as futuras gerações de estrelas e planetas. Seu legado vive em cada átomo mais pesado que o hélio e conta a história de um universo que evoluiu de um começo simples para a complexa realidade que observamos hoje. Estrelas como Eta Carinae ou R136A1, verdadeiros gigantes que desafiam nossa imaginação, existem não apenas na nossa Via Láctea ou na Grande Nuvem de Magalhães, mas em todo o universo. Essas estrelas, que podem atingir 100 vezes a massa do nosso Sol, são usinas cósmicas de uma força inimaginável. Elas vivem rápido e morrem jovens, mas em sua curta existência influenciam dramaticamente o ambiente ao seu redor e contribuem significativamente para o enriquecimento químico de suas galáxias. Esses extremos, desde as estrelas mais antigas até as mais massivas, mostram para nós a incrível variedade da existência estelar e nos lembram que o universo está cheio de surpresas e maravilhas esperando para serem descobertas. A incrível variedade de estrelas, desde as menores anãs vermelhas até os gigantescos hiperstars do universo primitivo, é um testemunho da criatividade e complexidade do cosmos. Esses extremos estelares desempenham um papel crucial na ecologia cósmica e são essenciais para o surgimento de estrelas como o nosso Sol.
As estrelas de grande massa, embora de vida curta, enriquecem o meio interestelar com elementos pesados que são necessários para a formação de planetas e, em última análise, para a própria vida. Por outro lado, as estrelas de menor massa e longa vida oferecem estabilidade e a possibilidade de processos evolutivos lentos. Nosso Sol, uma estrela de massa e luminosidade médias, é o produto dessa alquimia e equilíbrio cósmicos. Ela representa o ponto de equilíbrio, a combinação perfeita de características que permite a existência da vida, como a conhecemos, em um planeta. Nessa grande diversidade estelar talvez se reflita uma verdade mais profunda. O universo parece estar orientado para gerar complexidade e diversidade. Desde os átomos de hidrogênio mais simples até as estruturas mais complexas da vida, revela-se um padrão de ordem e organização crescentes. Talvez seja essa tendência inerente à criação de complexidade que nos trouxe à existência como observadores conscientes, seres cósmicos capazes de refletir sobre as estrelas e suas histórias. E por fim, o roteiro para a próxima e terceira parte da Saga das Estrelas está quase pronto. Nós damos uma olhada na incrível diversidade das estrelas através do diagrama de Hertzsprung-Russell, sem o qual os astrônomos de hoje em dia não poderiam mais trabalhar. Vamos ver como as estrelas passam suas vidas e sob quais condições elas morrem. E além disso, eu planejo lançar uma nova parte da Saga das Estrelas sempre na primeira sexta-feira de cada mês. Andreas von Uegis Cosmos, desligando e fim.